Acordei hoje e fiquei olhando para o teto por um tempo que não soube dizer. O despertador já tinha tocado 3 vezes, mas eu não conseguia sair da cama. Meu corpo parecia pesado, como se cada músculo estivesse preso em areia movediça. Eu sabia que tinha coisas para fazer, mensagens para responder, um projeto que precisava ser entregue. Mas a simples ideia de me levantar era suficiente para paralisar tudo. Ficava repetindo para mim mesmo: amanhã vou mudar. Hoje só preciso de mais um pouco de descanso. Só que amanhã nunca vem. E quando finalmente consigo me arrastar até a mesa, sento na frente do computador e fico ali, sem escrever, sem clicar, sem pensar em nada útil. A tela parece me julgar. Cada segundo que passa é uma nova prova de que algo está errado. Mas o pior é que eu nem sei exatamente o que é. Sinto uma pressão no peito, quase como se eu carregasse um peso invisível. Às vezes, chego a sentir vontade de chorar, mas nem sei por quê. Não tem motivo claro. É como se eu estivesse perdendo uma batalha silenciosa contra mim mesmo e ninguém nem percebesse. Fico com vergonha até de contar para alguém. Parece frescura. Parece fraqueza. Mas a verdade é que eu cansei de fingir que tudo está bem, quando lá dentro tudo parece tão parado. Eu sempre fui alguém que se cobrava. Não era só querer fazer bem feito. Eu precisava ser o melhor. Lembro de pequeno, sentado na frente do computador, desenhando coisas aleatórias, enquanto meu pai olhava por cima do meu ombro e dizia: ser bom não é suficiente, tem que ser excelente. E desde então eu carreguei isso como uma regra invisível. Só valho algo se eu for perfeito. Mas a verdade é que essa busca por perfeição virou minha prisão. Eu comecei a evitar projetos novos porque tinha medo de não entregar algo à altura. Tinha medo de falhar, claro, mas mais do que isso, tinha medo de descobrir que eu nunca fui tão bom assim. Cada tela em branco virou um julgamento silencioso. Cada rascunho incompleto virou uma prova de que eu estava perdendo o talento. E foi nesse ciclo que eu me isolei. Deixei de responder mensagens, cancelei encontros, parei até de postar nas redes sociais. Não por falta de vontade, mas por vergonha. Vergonha de mostrar um lado frágil, de admitir que eu não estava conseguindo lidar com tudo sozinho. Às vezes eu via fotos antigas, momentos em que eu ria enquanto trabalhava, cheio de energia, e me perguntava: onde foi parar aquela pessoa? Porque agora, tudo o que eu sentia era um vazio pesado, difícil de explicar, ainda mais de carregar sozinho. Foi um cliente antigo que me fez parar e pensar. Ele entrou em contato pedindo ajuda com um projeto urgente, algo que antes eu faria de olhos fechados. Só que dessa vez, eu não consegui começar. Dias se passaram e a ansiedade crescia como uma onda que não queria parar. Eu via a mensagem ali, no canto do celular, e todo dia eu prometia: amanhã eu respondo. Mas amanhã chegava, e eu ainda estava parado, sem energia, sem coragem. Até que, num impulso, eu escrevi de volta. Foi difícil. Eu nunca tinha dito isso para ninguém. Desculpe, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Não consigo seguir em frente. Apertei enviar e fiquei olhando para a tela, segurando a respiração. Meu coração batia rápido, como se eu tivesse acabado de pular de um lugar alto. Eu esperava críticas, cobrança, talvez até uma perda de confiança. Mas a resposta veio diferente do que eu imaginei. Ele disse que já tinha passado por algo parecido, que eu não era o único, e que se precisasse poderia conversar com alguém. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se abalou. Não foi uma virada completa, mas foi um tranco suficiente para me fazer pensar. E se eu tentasse buscar ajuda? Não por pressão, não para provar nada, mas por mim mesmo. Porque, pela primeira vez, eu percebi que talvez eu não estivesse sozinho nessa luta. A primeira sessão foi estranha. Eu não sabia bem o que dizer, nem por onde começar. Ficava repetindo para mim mesmo: será que isso vai adiantar alguma coisa? Mas a terapeuta me ouviu sem julgamento. Fez perguntas simples, mas que me fizeram pensar coisas que eu nunca tinha parado para sentir de verdade. Uma delas doeu especialmente. Por que você acha que merece sucesso? Eu fiquei em silêncio. Não tinha resposta. Começamos a desenrolar aquela bola de pensamentos que eu carregava há tanto tempo. Ela me ajudou a ver que procrastinar não era só falta de vontade, era medo. Medo de errar, de ser criticado, de confirmar que eu não era tão bom assim.
E cada vez que eu adiava uma tarefa, eu alimentava esse ciclo. A culpa aumentava, e com ela, a inércia. Era como se eu estivesse preso num labirinto sem saída. Mas aos poucos comecei a experimentar pequenas estratégias. Listas curtas, com no máximo 3 tarefas. Um ritual matinal simples. 5 minutos de respiração antes de ligar o computador. Bloqueios de 25 minutos de foco seguidos de pausas. No começo, tudo parecia forçado. Mas depois, comecei a sentir um pouco mais de controle. Como se pela primeira vez, eu estivesse aprendendo a andar de novo. Devagar, com cuidado, mas com direção. Hoje, eu sei que melhora não é uma linha reta. Tem dias em que tudo flui e outros em que a inércia volta, como uma sombra teimosa. Mas agora, eu não me cobro tanto. Se eu não consigo terminar algo no dia, não significa que eu fracassei. Significa que eu sou humano. E isso já é suficiente. Entendi que a procrastinação não era preguiça, era medo. Medo de falhar, de decepcionar, de não ser bom o bastante. E esse medo me paralisava porque eu confundia produtividade com valor pessoal. Hoje, eu sei que eu valho, mesmo sem resultados imediatos. Que posso descansar sem culpa, que posso pedir ajuda sem vergonha. Se você está ouvindo isso e se sente preso, saiba que você não está sozinho. Eu já estive aí. E mesmo que pareça longe, há esperança. Não uma esperança perfeita, brilhante e instantânea, mas uma pequena luz que aparece aos poucos, quando você decide olhar para si com mais carinho. Você merece isso. Merece cuidar de si. E merece saber que, mesmo nos dias mais difíceis, ainda há força dentro de você. Uma força que não precisa ser gritada, só reconhecida. Chegamos ao fim desta história, e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.